Alô, terráqueos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Você está no canal Jackson Camargo e este é o programa Alô, terráqueos número 13. Hoje é Dia das Mães, então parabéns a todas as mães que estão aí nos assistindo. Parabéns a todas as mães de todos os que estão assistindo também, né? Todas as mães, parabéns para minha mãe. Parabéns para minha sogra, parabéns para todas as mães aí deste planeta tão lindo em que a gente vive. Planeta que não é plano, né? Um planeta redondinho, continua sendo redondinho. E é isso. Hoje temos um programa cheio de coisas interessantes, cheio de estudos, com muitas análises, coisas bem legais aí pra gente comentar no programa de hoje. Mas antes de a gente saber o que temos para hoje, se inscreve aí no canal, né? Deixa seu likezinho, deixa as críticas, sugestões, perguntas, né? Para que a gente sempre possa melhorar o nosso programa, sempre colocando mais novidades, mais informações, direcionando aí para os gostos de vocês, tá? Antes de a gente começar também, eu quero deixar um abraço para o pessoal lá da equipe CIPEX, né, do nosso grupo de pesquisas. Um abraço lá para Tamarinha, minha querida esposa, parceira de todas as horas, que também está no grupo. Um abraço lá para o Machado, para o Henry, para o Edu, para o Jonathan, para o Rodrigo, para o Marcos, o Vicente, Júlia, João, Elisa, Marco, Ricardo Augusto, Miguel e Luiz Fernando. Um abraço para toda essa galerinha legal que está aí, sempre participando do grupo, né? Sempre dando as suas sugestões lá no grupo de pesquisa mesmo, né? Sempre trazendo informações, a gente sempre debate os casos que aparecem ali e estamos planejando algumas ações de campo aí já para muito em breve, e aí a gente vai trazer essas novidades aí para vocês. Um abraço também para Isabel Araújo, para nossa querida matriarca da UFTV, Rose Rago, para nossa querida Adri, colunista lá da UFTV, pro Márcio também, pro Márcio Parucini, que é também colunista na UFTV, lá no Fenômeno. A Adri é da UFTV também, mas é colunista lá do Fenômeno. Tá quase publicando os artigos dela sobre o caso Varginha, tem muita coisa legal. Uma sessão inteira sobre o caso Varginha lá no Fenômeno, finalmente, né? A gente nunca teve uma sessão sobre o caso, nem artigo sobre o caso a gente tinha, mas teremos agora. E abraço lá para Maria Cecília, para Jaqueline, Márcio Parucini também, que é outro colunista nosso, pro Israel, para Juliane, pro Jorge Cecim, todo o pessoal lá do grupo Ufologia Antonina. Também estamos planejando dar um pulinho lá em Antonina e um pulinho lá em Ponta Grossa, tudo isso para fazer pesquisas aí muito em breve, certo? Vamos então aí para o nosso primeiro quadro, vamos ver quais são os destaques da semana. Muito bem, esta semana nós temos algumas coisas bem legais aí para comentar com vocês. Primeira coisa é que finalmente nós temos a sessão sobre a noite oficial lá no Portal Fenômeno. São mais de 30 artigos aprofundados sobre a noite oficial, que contém detalhes inéditos, tem informações bem interessantes sobre o caso, informações novas, atualizadas. Tem um dado que eu descobri esses dias sobre a noite oficial que pode agregar uma informação nova sobre o caso e que eu já dei uma pitadinha dela lá no site, numa das páginas. Eu vou deixar em aberto, manter o suspense aí só para vocês irem lá conhecer os artigos, mas que eu pretendo checar aí nas próximas semanas, e se for verdade vai agregar algumas informações e vai confirmar uma série de relatos que eu tenho que não batia muito com todo o contexto da história, mas essa nova informação ela pode agregar muito e pode confirmar esses novos relatos que eu tenho também, tá? E a noite oficial tá chegando aí, né? Nós estamos agora no mês de maio e hoje mesmo é dia 8 de maio. Daqui a 11 dias se comemora a noite oficial, então vamos falar bastante sobre esse caso, né? Vamos fazer um programinha especial sobre a noite oficial aí, né? Quando for a semana da noite oficial, tá?
Outras novidades envolvem notícias legais e notícias não tão legais. Quando eu digo notícias não tão legais, são notícias que não são assim tão interessantes de postar no Fenômeno, né? Eu todo dia, logo que eu acordo, que eu chego aqui no nosso quartel-general do portal Fenômeno, a primeira coisa que eu faço é correr os noticiários internacionais. Eu consulto notícias de jornais brasileiros, jornais estrangeiros, em inglês, francês, espanhol, alemão, vários idiomas, né? E quando a notícia é interessante, eu já traduzo e já publico lá no portal. Quando é uma notícia que já saiu, geralmente, em portais brasileiros, antes de eu publicar no Fenômeno, geralmente eu não coloco, porque geralmente o brasileiro ele tem acesso a essas informações com muita facilidade, né? Quem acessa o portal Fenômeno, acessa também a revista UFO, acessa lá outros jornais, Canaltech, Olhar Digital, que também trazem notícias a respeito, né? Não só em ufologia, mas também ciência, exobiologia, exploração espacial. E então quando vem em português eu já não coloco, tá? Então você pode reparar que essa semana teve uns dias ali que eu não publiquei notícias, justamente por isso, porque ela já saiu direto em páginas em português. Mas quando é uma notícia estrangeira, que eu vi que não publicaram ainda no Brasil, geralmente eu traduzo e coloco no portal, quando a notícia é interessante, tá? Quando a notícia não é muito interessante, ou quando ela é um pouco escassa, um pouco questionável na área ufológica, eu já não coloco. E, por exemplo, vou dar um exemplo, essa semana eu vi nos sites internacionais vários sites falando sobre uma filmagem feita na Escócia de um objeto que passa sobre um lago. Aquela filmagem é muito, eu diria assim, controversa. Primeiro porque os artigos que falam sobre ela são artigos muito curtos, existe o vídeo e tudo, e ele passa sobre o mar, e aquilo pode ser qualquer coisa, pode ser um drone, pode ser uma ave, naquele local, naquela altitude, né, você não pode dizer que seja um UFO, até porque o avião ou o drone que fez a filmagem ele estava numa direção e o objeto em sentido contrário, então a noção de velocidade está muito maior, passa muito rápido, você não tem nem como dizer o que é aquilo, né? E também é um troço pequenininho sobre a água, então é difícil de opinar, né? Um outro vídeo que saiu no México essa semana, as pessoas brincando, conversando, falando sobre o avistamento, eles estavam avistando objetos ao longe sobre o mar, e na filmagem você quase não via os objetos, então eu nem perdi tempo em publicar esse tipo de conteúdo no Fenômeno, porque não iria agregar, né? Outra notícia que saiu na internet essa semana, primeiro em inglês, que eu podia ter traduzido e não quis traduzir, sobre o Nick Pope, que teria afirmado que alienígenas usam pombos para espionar os humanos. É um tipo de afirmação assim que não agrega nada, né, no estudo ufológico. É uma afirmação até que é usada de forma sensacionalista pela mídia inglesa. Tem muito tabloide sensacionalista lá na Inglaterra. Então esse tipo de informação não agrega nada na pesquisa ufológica, principalmente a gente que está aqui no Brasil, né? Então também não traduzo e não publico esse tipo de notícia. E o Nick Pope, que fez essa declaração, ele é até criticado, né, por vários ufólogos ingleses que dizem que ele não é tudo isso que ele falou ser, né? Dizem que ele é uma fraude. Mas enfim, não vou entrar no mérito de discutir pessoas aqui, tá? Outra notícia que eu também não quis trazer, eu trouxe em outro momento, com outro título, com outra abordagem, que é a relação da NASA enviando informações sobre o planeta, sobre a humanidade, enviando para possíveis alienígenas, né? Possíveis extraterrestres no espaço. E aí essa semana, eu até tinha pensado nesse título alguns dias antes, que a NASA está enviando através de ondas de rádio decodificados o que seria o corpo humano sem roupa e tudo. Eu pensei, puxa, a NASA está enviando nudes, né, para o espaço. E aí agora tem várias manchetes na internet, tanto brasileira quanto mundial, falando que a NASA está mandando nudes para os alienígenas, né? Então é o tipo de notícia que é sensacionalista, não agrega muito, né? Agora, você falar que ela está mandando informações de tal forma, se apresentar o contexto,
a forma como ela está fazendo, a intenção, os motivos, aí é legal. Agora simplesmente falar, tá mandando nudes pros alienígenas, né, para tentar atrair eles, aí já é sensacionalismo, aí não publico mesmo. Tá? Outra notícia que saiu essa, eu até pensei em postar, mas aí eu já vi que tinha sites brasileiros abordando, que a NASA fotografou um pedaço de sonda no solo marciano, e essa reportagem inclusive está lá no site da UFO, tá? www.ufo.com.br, para quem quiser ver. Lá a NASA fotografou um objeto em forma de disco no solo marciano, e aí alguns ufólogos já falaram, é uma nave acidentada lá em Marte, tá? Mas não, era um pedaço de sonda, né? Que a NASA tinha fotografado. E infelizmente tem gente na ufologia que vê uma coisinha, é uma nave satélite. Não, tem que fazer um estudo e tudo. Então nesse caso é pedaço de sonda, não tem nem o que questionar, né? Mas eu acabei não publicando lá no Portal Fenômeno, até porque essa semana foi um pouquinho corrida. Eu estou trabalhando num estudo sobre um caso que eu vou publicar também em breve no portal, então eu tenho escrito muito sobre esse caso em específico, além de preparar os outros 2 programas, né, sobre UFOs no espaço, que vai durante a semana. Eu tenho um vídeo também que eu já comecei, só que eu parei por algum tempo, que é o voo do Jaguar 196 do Capitão Viriato, né, na noite oficial. Eu deveria retomar isso para publicar na noite oficial, mas acho que não vai dar tempo, porque ele também faz várias manobras, e é aquele caso que o objeto acelera Mach 15, né, tem que retomar esse vídeo também. Assim que terminar esse trabalhinho específico, eu vou fazer retomar esse vídeo. Lá no Portal Fenômeno, essa semana também eu usei um bom tempo para testar umas ferramentas novas no portal, para organizar os documentos oficiais. Se você reparar, não tem todos os documentos e não tem os boletins ainda. Eles estão na internet, mas eu não fiz os links e não criei as páginas para disponibilizar eles ainda, né? Tem em torno de 18 mil PDFs para fazer. Então agora vai entrar nessa fase de disponibilizar os PDFs de novo e colocar aquele conteúdo, né? Quase 80 GB de PDFs aí para disponibilizar para todo mundo. E desativando também os links antigos, né? Tem gente que tem... eu simplesmente não excluí da internet pelo seguinte. Vamos dizer assim, o caso da Operação Prato, né? Nós temos lá dezenas de páginas sobre a Operação Prato no site antigo. Então até ontem, quem digitava o endereço antigo desses artigos da Operação Prato acessava os artigos, né? Agora não, eu alterei para colocar um link redirecionando para a página nova do site novo. Eu não tirei da internet porque tem gente que tem artigos publicados na internet, tudo, então precisa dessa referência antiga ainda. Mas vai ficar, né? Aí ninguém perde conteúdo, informação e não prejudica ninguém, né? Muito bem, outra informação legal aí, nós estamos já preparando aí também uma nova série de vídeos para o canal Jackson Camargo, esse em que você se encontra, falando sobre casos ufológicos, né? Eu por anos aí o pessoal me falava, reativa o seu canal, é super legal, eu queria ver você postando casos ufológicos, mas aí eu lembrava, na hora até pensava, puxa, deve ser legal, e daí eu desisti um pouquinho da ideia porque eu vi que todos os canais faziam isso, abordando casos ufológicos, canais e podcasts abordando, e a fonte que eles usam é o Portal Fenômeno, né? E eles pegam, alguns simplesmente lê o texto que a gente tem lá, então ia acabar sendo um pouquinho mais do mesmo, né? Uma mesmice. Eu não gosto de ser assim, fazer o que todo mundo faz. Eu gosto de inovar um pouquinho, ir por um outro caminho, porque geralmente a gente consegue expandir um pouquinho mais a abordagem, o conhecimento, o estudo, né? Fornecendo novos pontos de vista. Isso eu gosto, tá? Então eu não tinha ainda noção de como fazer isso, mas agora já tenho uma noção um pouquinho maior de um caminho a seguir, uma nova abordagem em cima desses conteúdos, que talvez seja legal. Então vamos testar isso e vamos ver como é que vai ser, né?
Então já estou pedindo a todos, então peço hoje de novo, que opinem aí deixem aí nos comentários qual caso você deseja ver no primeiro programa, né? Primeira abordagem ali, primeiro caso a ser abordado, qual seria, né? O caso número 1, digamos assim. Então o caso mais votado, mais pedido, vai ser o primeiro caso a ser abordado, tá? Então nós já temos aí caso, por exemplo, lá da Rosa Lotti da Inelli, lá da Itália. Temos o caso do Embornal aqui do sul de Minas. Então já tem alguns aí na lista. O mais votado a gente vai começar então. Então deixe sua opinião, tá? Não esquece. Já enquanto tá rodando o programa, já corre lá embaixo e já deixa a sua opinião. Que mais? Notícias, né? Notícias que eu coloquei então no portal essa semana. Novas abordagens do SETI para a busca da vida extraterrestre. Então existem discussões, né, na comunidade científica sobre por que não se captou sinal extraterrestre ainda, né? Já que tem várias antenas há muitos anos tentando captar uma comunicação, um sinal que não seja natural, e os cientistas se questionam por que a gente não capta esse tipo de informação, né? Então, nesse artigo, o Ross Davis, que é um especialista em ciência da informação e comunicação da Universidade de Indiana, ele especula que a comunicação que seria captada pelo SETI seria uma comunicação, digamos, acidental, não direcionada ao nosso planeta, mas sim direcionada de um planeta em específico para uma colônia, por exemplo, ou para um outro planeta com o qual eles mantêm contato. Então é a mesma coisa que a gente ouvir uma conversa entre duas pessoas, tá? Só que nesse caso, a comunicação sendo direcionada ao nosso planeta precisaria estar precisaria estar no caminho da transmissão, né? Sendo uma comunicação direcionada, ela não está expandida para todo o universo, ela é focada. E aí, se a gente está fora desse caminho, a gente não capta essa informação. Isso explicaria a ausência de sinais extraterrestres, né, sendo captados pelos cientistas. Eu, particularmente, sou um pouco descrente que o SETI vá captar alguma coisa nesse sentido. Pelo seguinte, os cientistas alegam que, como a gente transmite ondas de rádio e televisão há muito tempo para o espaço, os cientistas extraterrestres captariam isso, né? Mas veja, uma transmissão de rádio, às vezes você está numa cidade, você capta o rádio, você sai da cidade, você já não capta mais. Então essa transmissão, ela tem um limite onde ela é, digamos assim, captável, né? Quanto mais longe é, mais difícil é de captar. Então eu acho que chega um ponto em que esse sinal se torna um simples ruído e não é identificável mais assim como sendo algo artificial, digamos. Então eu acredito que se alguma civilização extraterrestre usa rádio em outras estrelas, por exemplo em Alpha Centauri, a gente não captaria aqui, tá? Essa é a minha opinião, né? Eu não sou radioastrônomo, então posso estar errado nesse ponto de vista, mas é o que eu entendo diante desse estudo. Muito bem, vamos para a próxima notícia. Segundo legisladores, agências americanas não levam a sério os pedidos sobre UAPs. Então, os legisladores, os senadores, os deputados do Congresso americano, eles estão reclamando que as agências americanas, o Pentágono, a CIA, né, as agências que compõem a defesa dos Estados Unidos, não levam a sério os pedidos, as solicitações sobre UAPs, né? O termo que eles estão usando para OVNIs, UFOs. Então eles estão criticando essa postura, esse corpo mole que eles estão fazendo, né? E já estão estudando meios de criar um mecanismo em que eles sejam obrigados a prestar informação, a prestar contas, né? Fazendo relatórios semanais, alguma coisa assim, relatórios mensais, semestrais,
Então esse é um debate que está sendo travado lá no Congresso americano para que isso seja feito de uma forma mais transparente e com mais seriedade por parte dos órgãos de defesa e inteligência do governo dos Estados Unidos. Outra notícia que eu postei ali no site fala sobre o governo do Chile, que também discute a transparência sobre OVNIs. Então foram feitas solicitações ao governo do Chile no sentido de liberar informações que foram solicitadas por órgãos civis sobre a questão ufológica. E a Suprema Corte do Chile disse não. Infelizmente é um retrocesso. O Chile, que surpreendeu criando uma comissão mista de estudos ufológicos, agora está indo na contramão, né? Meio que negando a informação, alegando que elas são sensíveis à segurança nacional. Enquanto outros países estão discutindo a abertura, né, estão discutindo um reconhecimento sobre o tema, esse governo chileno está indo na contramão, infelizmente. Né? Esperamos que eles revejam essas posições aí no futuro. E por falar em transparência pública, o governo brasileiro, o Congresso Nacional, vai fazer uma audiência pública sobre ufologia no dia 24 de junho de 2022. Tá? Então vai participar uma equipe de ufólogos. Teremos lá o nosso querido Givaer, teremos o Tony Najar, teremos o Rony Venet, o Geraldo Lemos, teremos esta pessoa que vos fala, e iremos abordar vários aspectos da ufologia para senadores, deputados que estiverem presentes, políticos, autoridades militares e todo um grupo de jornalistas, né? Então vai ser um evento histórico inédito no Brasil para levar a ufologia a meios governamentais, né? Vamos ver o que isso nos reserva aí no futuro. Outra notícia interessante que saiu no portal Fenômeno diz assim: pontos de crise poderiam levar à extinção de civilizações alienígenas. Esse é um artigo bem interessante que também tenta explicar o porquê do silêncio de sinais alienígenas, né? Na busca lá do SETI e do MET. Essa teoria diz que essas civilizações chegam em determinados momentos em que, se elas não se renovam, não superam determinados problemas, elas tendem à extinção. Um exemplo é o ponto em que nós estamos agora, com a exploração massiva de recursos de forma irresponsável, agressão à atmosfera, camada de ozônio, poluição, etc., que pode gerar a nossa própria extinção a curto prazo, né? Então, ele especula que outras civilizações passaram por problemas semelhantes e que isso pode ter causado a sua extinção. É um artigo bem interessante, né? Nos leva a refletir sobre vários aspectos. Infelizmente, é um artigo que não toca quem deveria tocar, né? Que é as autoridades, frente às questões de poluição, degradação ambiental e tudo mais, guerras e etc. Certo? Vamos lá então para o nosso segundo quadro, Mitos e Verdades. Em Mitos e Verdades de hoje, nós vamos abordar esta fotografia. Essa fotografia, ela é muito bonita. Você vê algo que seria um disco voador luminoso, que segundo alguns teria sido fotografado por astronautas da Apollo 11 na Lua. Outros dizem que foi astronautas da Apollo 12, outros dizem que são astronautas da Apollo 16. O que eles dizem em comum é que foi feita na Lua por astronautas do programa Apollo, né? E aí, por anos eu acreditei que seria uma foto legítima, uma foto original, uma foto autêntica, mas quando eu fui fazer minha investigação sobre fenômenos espaciais, notadamente sobre o programa Apollo, eu encontrei a foto no acervo da missão. Só que aí, olhando a sequência inteira de fotos, eu percebi que não é nada ufológico. Infelizmente,
é lixo espacial. E eu vou mostrar para vocês como eu cheguei a essa conclusão. Primeira coisa que eu descobri é que essa fotografia ela é original da missão Apollo 12. Não foi feita na Lua, foi feita na órbita da Terra pelos astronautas da Apollo 12. Tá? Em 14 de novembro de 1969. Tá? E aí, no mesmo dia do lançamento, assim que o foguete chega ao espaço, atrás do módulo de lançamento, atrás você tem na ponta do foguete, você tem a cápsula com os astronautas, atrás você tem o módulo de serviço e logo atrás você tem um adaptador, ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais robusto, onde ali fica alojado o módulo lunar. Então eles fazem uma manobra de desengate desse módulo, eles abrem o painel desse adaptador e extraem o módulo lunar ali de dentro. Tá? E aí fazem o acoplamento. Eita, tá travando. Fazem o acoplamento e seguem em direção à Lua. E esse adaptador então é abandonado no espaço. Então vamos ver a sequência de fotos da Apollo 12. Tá? Nesta fotografia, você tem até a numeração da fotografia aí embaixo. Essa fotografia foi feita por um dos astronautas assim que o módulo de serviço desengatou desse adaptador. Tá? E aí eles fizeram uma manobra de 180 graus para que a ponta do módulo de comando fique de frente para o módulo lunar, para fazer a conexão e ficar nessa posição que você está vendo agora. Tá? É assim que eles vão até a Lua, com essa configuração. Tá? Então aí você está vendo a fotografia do módulo lunar sendo extraído desse adaptador. Você está vendo aí na parte de baixo esses pontinhos brancos, isso não é UFO, tá? Isso são flare, são fagulhas do próprio foguete, porque ali você tem vários foguetes sendo acionados, tanto para extrair o módulo lunar, quanto para fazer as manobras do módulo de comando, para acoplar os dois e tudo mais. Tá? Então existem essas fagulhas, basicamente, a maioria das vezes é a água, que fica no espaço e depois ela sofre a ação do calor, porque está exposta ao sol e ali a temperatura é muito mais alta até ela se desfazer e virar um gás. Tá? Então é um efeito efêmero, digamos assim. E aí então ele é extraído. Tá? Aqui você já tem outra imagem feita segundos depois, repare que já não tem aquelas fagulhas. Na fotografia seguinte, já tem novas fagulhas, porque o motor foi acionado novamente. Então são pequenos acionamentos de motor, só para impulsionar o foguete, né, na direção correta em que ele deve estar naquele momento. Aqui nessa foto você já tem o adaptador abandonado no espaço. Tá? Então repare que ele já tem uma forma circular, o módulo lunar estava aqui dentro desse adaptador, então ele está se afastando do módulo de comando onde estão os astronautas. Né? Aqui ele já está um pouquinho mais longe e repare que ele vai inclinando. Tá? Ó, ele já está com uma inclinação um pouquinho maior, repare que embaixo alguns elementos do módulo, do foguete, vão sendo iluminados, ele vai adotando um formato mais ovalado. Tá? Até que ele fica com essa aparência, essa forma, que já lembra o elemento da nossa fotografia. Tá? Lá, mais uma fotografia dele inclinado. E aí você já tem basicamente a forma que a gente observou, né? É tudo ângulo de iluminação, foi isso que produziu essa figura naquele momento. E agora, só para comparar a foto original que nós temos, para a gente observar os elementos. Tá? Aí você tem as flechinhas indicando cada elemento identificado na fotografia do suposto disco voador luminoso. Aquela primeira fotografia que a gente viu, que você está vendo aí de novo, ele
é colocado excesso de luz para parecer que é um disco voador brilhante, né? Quando você pega a foto original, você vê os detalhes da figura que são escondidos em função da hiperluminosidade que colocam na foto, né? E aí você observa os desenhos, os detalhes, os sinais e vê que é apenas um pedaço de foguete, né? Infelizmente, porque eu queria uma foto assim de uma nave, ainda mais feita no espaço, né? Imagine que espetacular que seria, né? Infelizmente não temos uma foto assim ainda. Quem sabe aí aparece no futuro. Certo? Então, infelizmente, essa foto é uma fraude. Fraude, digamos assim, não é intencional da NASA, né? Foi apenas o registro de um foguete, mas alguns espertalhões, talvez sabendo que era um pedaço de foguete, apenas distorceram ali e colocaram alguns elementos para parecer que era uma nave alienígena acompanhando missões espaciais. Buenas, vamos para frente. Vamos para o nosso próximo quadro. Arte e ufologia. Em arte e ufologia, nós temos um desenho muito interessante que se encontra no monastério de Sigiswara, na Transilvânia. Esse monastério que você está vendo aí. Dentro desse monastério, você tem esse desenho, essa pintura, tá? De uma construção, e acima dessa construção aquele objeto em forma de disco com raiamentos e um elemento central na figura. Agora tem umas curiosidades sobre essa obra. Essa cidade, Sigiohara, é onde nasceu Vlad Tepes, o imperador da Romênia na era medieval, que originou o mito do Drácula, né? Então o Conde Drácula teria nascido nessa cidade. E esse monastério era um monastério cristão, católico. Ele pegou fogo 2 vezes. E aí foi reconstruído, foi feito novos desenhos, e num desses incêndios foi feita essa pintura, né? Não se sabe quem é o autor, mas o detalhe interessante é que você tem aí esse objeto em forma de disco, tá? Uma figura bem legalzinha, bem bonitinha, feita no século XIII, certo? E esse é o nosso arte e ufologia de hoje. Vamos para o nosso próximo quadro. A semana na história. Esta semana a gente relembra o caso de Pembroke, ocorrido em 11 de maio de 1969. Então, na ocasião, um morador local chamado Léo Paul, né, tá escrito o nome ali, observou o pouso de um objeto na região de Pembroke, em Ottawa, no Canadá. Esse objeto emitia luz intensa e desapareceu repentinamente, deixando marcas no solo. Então aí você já está vendo algumas fotos dessas marcas próximo a algumas árvores, e agora você está vendo aí o padrão das marcas, como eram essas marcas que foram deixadas no local, né? Então é um caso bem interessante, publicado no livro UFO, Observações, Aterrissagens e Sequestros, do Jurko Bordachuk. É um livro bem legal, uma outra hora a gente vai falar mais sobre esse livro aí. Já na noite de 13 de maio de 1979, ocorreu o caso Fazenda Santa Filomena. A testemunha, o Sr. Braulino, esse que aparece aí, viu um objeto pousado numa estrada próxima à sua casa, e próximo a esse objeto, duas criaturas de aspecto humano, né, em torno de 1,60 m de altura. E essas duas pessoas se aproximaram dele, aparentemente tentando capturar ele. E aí ele reagiu, entrou em luta corporal com essas duas figuras, e aí acabou fugindo do local, chegando em casa em estado de grande excitação,
em frenesi, né, sem reconhecer os familiares, né, não reconhecia ninguém. E aí ele só voltou ao normal aproximadamente uma hora e meia depois que chegou em casa. Interessante que várias pessoas na região avistaram um objeto sobre aquela área, um objeto voador luminoso sobre aquela área naquele momento, né, em que Braulino estava, um pouco antes dele ter o contato dele, um pouquinho depois também. Por fim, o terceiro caso ocorreu a 10 de maio de 1982 e envolveu o deputado estadual Floresvaldo Palacios, que viajava com a família, indo de Castro a Curitiba e passando por Ponta Grossa, tá? Aqui no estado do Paraná. Em determinado momento da viagem, ele foi surpreendido por um raio de luz azulado que focou no carro dele. E quando essa luz focou no carro dele, houve um problema mecânico no mesmo instante e ele teve que fazer uma pausa não programada. Pouco depois, na mesma rodovia, na mesma região, passou um outro carro onde tinha o desembargador Ocean França, que também ia para Curitiba, e este observou um clarão azulado semelhante a uma solda. Ele estava com a esposa e eles tentaram observar se havia algum objeto no céu que justificasse aquele brilho azulado muito forte, mas não identificaram nada. Então é um caso bastante estranho que pode ter uma origem ufológica em ambas as ocorrências. Certo? Então esse foi a semana na história. Vamos agora então para o nosso próximo quadro, Memória Audiovisual. Em Memória Audiovisual de hoje, nós vamos trazer um vídeo famoso, feito em 1976, em julho de 1976, durante um dos primeiros voos do Concorde, que decolou do aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, e ele estava sendo filmado por uma outra aeronave. E aí nessa filmagem você está vendo aí, você vê esse objeto luminoso descendo do céu. Ele emparelha com o Concorde, voa um pouquinho na lateral dele e depois sobe novamente. É um dos registros ufológicos mais fantásticos que eu conheço. E realmente permanece aí como sendo um registro legítimo, né? Digamos assim. Alguns grupos negacionistas americanos tentaram refutar o vídeo, tentaram derrubar o vídeo, alegando que você tem ali um brilho na lente, né? E aí grupos negacionistas aqui no Brasil também repercutiram a notícia e dão o vídeo como refutado. Mas sem querer ofender esses negacionistas, mas esse vídeo está muito longe de ser refutado, tá? Porque segundo eles, teria um brilho na lente da câmera e o movimento desse objeto seria compatível com esse brilho. Porém, se você analisa detidamente, você vê que o movimento da câmera não bate com o movimento do objeto. E tem um detalhezinho bem interessante que nós vamos comentar daqui a pouco, tá? Mas eu quero passar o vídeo de novo para vocês. Repare que o movimento do objeto não obedece o mesmo movimento da câmera. Então aí você está vendo o vídeo de novo. Repare que esse movimento é incompatível, tá? O que por si só já exclui a possibilidade de ser um brilho na lente. Mas tem um outro detalhezinho que derruba completamente essa alegada explicação. Olhem na janela à frente do Concorde, na cabine de comando do avião. Repare que em dado momento existe um reflexo da luz solar naquela janela, tá? Esse reflexo ele só ocorreria se o Sol estivesse atrás da câmera, fazendo uma projeção como se fosse uma lâmpada atrás mesmo da câmera. Então, se o Sol estava atrás da câmera, não poderia ser um reflexo na lente da câmera, né? Não teria aquele reflexo na janela de comando da aeronave,
Tá? E se você olhar no leme, na parte traseira, você vai ver que aquele leme está iluminado, que também prova que o Sol estava atrás, eliminando completamente a possibilidade de ser um reflexo na lente, naquele caso. Então esse vídeo permanece como legítimo, mesmo com todo mimimi, chororô e protestos do meio negacionista. Tá? Então esse é um dos mais belos registros ufológicos aí dos anos 70. Nosso próximo quadro, calendário astronômico. Em calendário astronômico de hoje, nós vamos falar sobre o eclipse lunar total na noite de 15 para 16 de maio, agora nos próximos dias. Tá? Vai ser aproximadamente 5 horas de show astronômico, né? Em que a Lua vai passar pelo cone de sombra da Terra. Vai ser um eclipse total, visto praticamente aí de todo o Brasil, tá? Uma coisa interessante é que se você tiver um telescópio, você pode começar a observar a partir das 11 horas e 28 minutos, você pode apontar esse telescópio para a Lua e você vai ver as crateras pouco a pouco sendo escurecidas ali naquele fenômeno que é muito interessante de observar. Mas tendo ou não tendo telescópio, o show vai ser espetacular mesmo, né? Como todo evento astronômico, tá? Então faça fotos legais aí. E inclusive, se você quiser fazer umas fotos legais do eclipse e mandar pra gente lá no nosso WhatsApp, no nosso Telegram, manda pra gente, a gente coloca no próximo programa. Coloca aí os seus registros, ou fotos ou vídeos, o que você... Nosso próximo quadro, dica de leitura. Dica de leitura de hoje é o livro ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, do ufólogo Reginaldo de Ataíde. Um ufólogo já falecido que pesquisou casos fantásticos, como o caso Barroso, caso Palhano e tantos outros casos da ufologia brasileira, né? Então é um livro muito bom que você encontra na Biblioteca UFO e encontra em sebos especializados, sebos virtuais, tá? Então aproveite que esse livro é muito bom. E é esse. Esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenha sido bem legal para vocês. E continue acompanhando nossos programas. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários, deixe seu likezinho para ajudar o canal. E nos veremos aí nos próximos programas durante a semana. Tá? Deixo vocês com aquele velho pensamento: com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês e até o próximo.